Construir uma aplicação é, em essência, um exercício de engenharia. Pense assim, o MVC é uma fundação espetacular para construir uma casa. Você sobe as paredes rápido, o projeto sai do chão. Mas e quando o projeto não é uma casa? E quando é um arranha-céu? Essa mesma fundação, se não for planejada para essa escala, pode simplesmente levar toda a estrutura ao colapso. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos analisar as estratégias para construir sistemas em Laravel que não só começam bem, mas que se mantêm sólidos, escaláveis e, principalmente, sustentáveis ao longo do tempo. Olha, quem trabalha com desenvolvimento há algum tempo já sentiu esse arrepio. Abrir um controller e dar de cara com 2, 3 mil linhas de código é o pesadelo de qualquer time. E o ponto aqui não é incompetência da equipe, de forma alguma. Isso é um sintoma claro de que a arquitetura chegou no seu limite natural. A boa notícia é que existe um caminho bem definido para sair desse labirinto. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui, o MVC não é o vilão, longe disso. Ele é o herói dos inícios rápidos, a ferramenta que permite que um MVP, uma ideia, saia do papel em tempo recorde. O problema aparece quando esse herói precisa evoluir, sabe? Quando ele precisa enfrentar desafios muito mais complexos e a estrutura original já não dá mais o suporte necessário. É aqui que a estrutura começa a trincar. Tentar gerenciar a complexidade de um sistema moderno só com a base do MVC é como tentar organizar o trânsito de São Paulo usando as regras de trânsito de uma cidadezinha do interior. Uma hora, o caos se instala. A lógica de negócio se espalha por todo lado, o acoplamento entre as partes aumenta e a velocidade de desenvolvimento, essa despenca. Ok, a solução para esse caos está ao nosso alcance e o melhor, os benefícios são imediatos. Não precisa jogar tudo fora e reescrever do zero de jeito nenhum. Existem passos bem práticos que a gente pode dar agora mesmo para começar a arrumar a casa e retomar o controle do nosso código. Vamos começar pelo começo. Pensa numa ação como, por exemplo, publicar um artigo. Em vez de espalhar a lógica de validação, de persistência no banco, de notificação, espalhar tudo isso entre controller e model, a gente cria uma única classe, a Publish Article Action. Ela faz só isso e faz bem feito. O resultado? Um código muito mais simples, explícito e, o que é fundamental, infinitamente mais fácil de testar. Uma classe como essa, Process Order Payments, é um exemplo perfeito. O que acontece aqui dentro? Bom, ela recebe os dados do pagamento, se comunica com o gateway, valida a resposta que vem de lá, atualiza o status do pedido no banco de dados, dispara um evento de pagamento aprovado e, quem sabe, ainda enfilera um e-mail de confirmação para o cliente. Tudo isso orquestrado em um único lugar, de forma clara e objetiva. O repositório Pattern, para mim, funciona como um tradutor universal. A sua lógica de negócio, o seu domínio, fala uma língua muito clara e definida. O repositório, por sua vez, traduz essa língua para qualquer que seja o dialeto da fonte de dados, seja SQL com Eloquent, uma API NoSQL ou até um simples arquivo de texto. O domínio não sabe, e mais importante, ele não se importa com os detalhes da persistência. Isso aqui não é só uma questão de organizar código, tá? É um investimento estratégico no futuro da aplicação. É como fazer um seguro contra as incertezas da tecnologia. Se amanhã o time decidir que precisa migrar de MySQL para DynamoDB, a lógica de negócio, que é o coração da aplicação, permanece intacta. A mudança acontece só no tradutor, só no repositório. Muito bem, agora a gente sobe de nível. Vamos entrar no território dos arquitetos de software. Estas não são soluções para o dia a dia de qualquer projeto. São as ferramentas que a gente usa quando a complexidade do domínio é realmente alta e a longevidade do sistema é a prioridade número 1. Esse slide aqui mostra uma mudança fundamental na forma de pensar. Em vez de organizar o código em fatias horizontais por tipo de tecnologia, controllers, models, etc., a gente passa a organizar por fatias verticais de negócio, ou seja, por features. Imagina que a gente precisa adicionar um sistema de comentários. Com a arquitetura vertical, uma equipe pode trabalhar inteiramente dentro da pasta Comments, de forma isolada, sem causar conflito com o resto da aplicação. É como construir uma casa, só que um cômodo de cada vez. A Clean Architecture é como construir um castelo medieval. A lógica de negócio é o rei, que vive seguro e protegido no centro do castelo. Em volta dele, existem várias camadas de muralhas e defesas. O framework, o banco de dados, a interface com o usuário, tudo isso são os soldados que guardam o castelo. Mas eles nunca, jamais entram nos aposentos reais. A regra é uma só e é bem clara. As dependências apontam sempre para dentro. E aqui, bem no centro, está a joia da coroa. A camada de domínio é o DNA do negócio, é o que o torna único e valioso.
Ao proteger essa camada de qualquer detalhe externo, de qualquer framework, a gente está garantindo que esse legado de software vai perdurar, independentemente das modas tecnológicas que vêm e vão. Agora, vamos dar uma olhada nas ferramentas elétricas da nossa caixa. Elas são extremamente poderosas, resolvem problemas muito específicos, mas se não forem usadas com conhecimento e cuidado, elas podem causar mais estragos do que benefícios. Portanto, o uso aqui tem que ser cirúrgico. Pensa num site de e-commerce gigante. O processo de compra, que é uma escrita, precisa ser transacional, seguro, super consistido. Por outro lado, a listagem de milhares de produtos para milhões de usuários, que é uma leitura, precisa ser ultra rápida. O CQRS permite que a gente otimize cada um desses caminhos de forma totalmente independente. Assim, a gente consegue a melhor performance e a melhor segurança exatamente onde cada um é mais necessária. Com o Event Sourcing, a gente ganha uma capacidade incrível, a de viajar no tempo. Como a fonte da verdade é o registro imutável de tudo que já aconteceu, a gente pode reconstruir o estado da nossa aplicação em qualquer ponto do passado. Isso é um superpoder para depuração, para auditoria e, principalmente, para análise de dados históricos. O DDD é, acima de tudo, uma ponte de comunicação. Ao criar o que a gente chama de linguagem ubíqua, um vocabulário comum entre o time técnico e os especialistas de negócio, a gente garante que o software que estamos construindo é um reflexo fiel da realidade daquele negócio. Isso elimina ambiguidades, mal-entendidos e aquele retrabalho que custa tão caro. A arquitetura de software não é um concurso de popularidade. Não é uma questão de seguir a última tendência do Twitter. É uma disciplina de engenharia. A escolha certa não é a melhor, na teoria, e sim a mais apropriada para o contexto. É aquela escolha fundamentada em princípios sólidos e adaptada à realidade do projeto. Então, como decidir? É preciso se perguntar. O objetivo é construir um MVP para validar uma ideia rápido. O MVC é o seu melhor amigo. O projeto já existe, está começando a sentir as dores do crescimento? As Action Classes podem ser o analgésico que você precisa. Agora, se o objetivo é construir um sistema core que vai durar uma década, aí a Clean Architecture é a sua pólice de seguro. Toda abstração é uma faca de dois gumes. Se for usada corretamente, ela nos liberta da complexidade e nos dá flexibilidade. Mas, se for usada em excesso, ela nos aprisiona num labirinto que nós mesmos criamos. A chave, como em toda boa engenharia, é o equilíbrio. É encontrar o ponto certo. Refatorar uma aplicação em produção é como reformar uma casa enquanto a gente ainda mora nela. Não dá para derrubar tudo de uma vez. O trabalho tem que ser feito cômodo por cômodo, garantindo que a casa continue habitável e funcional durante todo o processo. É um trabalho de paciência, de precisão, mas o resultado final vale cada esforço. Eu já vi muitos projetos brilhantes morrerem na praia, porque a equipe passou mais tempo discutindo a arquitetura perfeita do que, de fato, entregando valor. Precisamos lembrar que o objetivo não é construir catedrais de código para o nosso próprio ego. O objetivo é construir soluções robustas que resolvem problemas reais para pessoas reais. E eu encerro com esse desafio. Leve esta pergunta para sua próxima reunião de equipe. Se vocês não conseguirem justificar de forma clara, objetiva, as decisões arquiteturais do sistema, talvez seja a hora de começar a ter essas conversas mais difíceis. Porque a engenharia de software de altíssima qualidade começa com uma coisa: intencionalidade.